E o NGT Entrevistas está de volta. Hoje falamos com a FEComércio de São Paulo, com o assessor Guilherme Dizzi. Guilherme, a gente estava citando no último bloco, né, a gente comentando aí sobre o índice aí de intenção de consumo do paulistano, que caiu, reduziu aí, as famílias reduzindo o pé no freio aí no consumo desenfreado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho se isso reflete no endividamento das famílias. As famílias paulistanas estão menos endividadas, não? As famílias paulistanas estão menos endividadas. No ano passado, nesse mesmo período, nós tínhamos 57% de famílias endividadas na cidade de São Paulo. Hoje nós temos 41%. Então, isso reflete exatamente essa cautela do consumidor na contração de novos créditos. Quer dizer, uma vez que você tem o processo de inflação de novo, juros mais elevado, você precisa manter aquela cesta básica tradicional de produtos básicos, supermercado, farmácia, enfim, produtos do dia a dia e evitando algum tipo de financiamento. Então, as famílias estão tornando mais cautelosas, reduzindo seu consumo e evitando a contração de crédito. E, na verdade, quando reduz o consumo, Guilherme, reduz o consumo aí para a gente ver aí em datas, né, como o Dia das Mães, que eu acho que o comércio de São Paulo se assustou, porque é a segunda melhor data depois do Natal, né, e tenta conter que outros consumos, no supermercado, na farmácia, são as coisas básicas que não dá para fugir. O que o paulistano tem reduzido nas compras? Olha, principalmente, vamos colocar o setor de duráveis, por exemplo, um carro aí já é um valor muito alto, mas um fogão, uma geladeira, se a pessoa precisa, se o consumidor precisa, ele tem que comprar, não adianta. Mas se ele está programando, dá uma postergada porque o momento não é propício, você tem juros altos e inflação, então você precisa manter essa cesta. Então, quando você precisa, por exemplo, um valor agregado elevado, um fogão, você precisa de um financiamento de 24, 36 meses. Aí você precisa ter segurança no emprego que vai saber que você vai quitar essa dívida nesse longo prazo. E à medida que a economia está incerta, você não sabe qual é o futuro próximo, então você evita esse tipo de financiamento de longo prazo. Mas é interessante, o histórico do Brasil, você tem desde o Plano Real a estabilidade econômica que trouxe o poder de compra com o controle da inflação. Você teve no governo Lula a distribuição de dinheiro via crédito, consumo, e você trouxe aquelas famílias para o consumo, para, enfim, a chamada classe média. E nisso, a população teve condição de comprar um celular, comprar um computador, mas agora ele não quer só o celular, não quer só o computador, ele quer um serviço de qualidade. Então agora estão exigindo mais. E quando eles estão exigindo mais e você tem um processo inflacionário, aí que o humor deles é mais afetado. Quer dizer, ele tem um nível de satisfação mais elevado e vem sendo trazido para baixo novamente por conta da inflação. Então, bens duráveis e o segundo item aí da lista aí dos brasileiros em geral, né? Qual que é? Para cortar aí o segundo item da lista de corte? Olha, segundo item não básico, como vestuário, tecido, que é o presente que as famílias, que o consumidor tende a comprar nessas datas comemorativas. Nós tivemos o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, que infelizmente vai cair no dia do jogo do Brasil, o primeiro jogo na Copa do Mundo. Então, quer dizer, vai abalar talvez um pouco o comércio nessa data, quer dizer, as pessoas vão se unir para ver o jogo do Brasil, talvez não tanto para comemorar esse Dia dos Namorados. A Prefeitura de São Paulo está estudando aí se torna o dia 12 de junho feriado, então mais uma complicação aí para o comércio, né? Exatamente, tem duas complicações. Uma, que falta de previsibilidade. O comércio, qualquer investidor ou empresário, ele precisa ter um futuro mais certo, mais claro. Quer dizer, nós estamos a menos de um mês da Copa do Mundo e nós não sabemos quando será feriado, quando será ponto facultativo. E se houvesse feriado nesses dias de jogos da Copa, não só dia 12, mas 23, que terá um jogo do Brasil em Brasília e do Itaquerão, quer dizer, vão unir Brasil e mais na cidade de São Paulo, se tornar feriado, você tem que pagar mais para o funcionário. E dessa forma encarece também o produto final. Quer dizer, não tem almoço grátis. Acaba sendo o comércio impactado, ele passa para o consumidor. E o consumidor agora já não está comprando como comprava antes. E agora, com preço mais elevado, ele vai evitar cada vez mais. E a FEComércio já realizou alguma pesquisa aí de intenção aí de compra do paulistano em relação aos produtos da Copa e a expectativa do comércio para essa Copa do Mundo? Olha, a expectativa do consumidor nós ainda não temos exatamente qual tipo de produto, nós não temos esse diagnóstico completo. Mas a expectativa do lado do comércio, ela está vindo uma tendência de queda, quer dizer,
vem já no início do ano com um resultado menos favorável do que ano passado, só subiu bastante por conta do efeito estatístico, que ano passado foi muito fraco, então por conta desse efeito estatístico você tem um crescimento maior, mas não quer demonstrar que está vendendo bastante. Então o cenário vem ruim desde o início do ano, conta o Dia das Mães, o Dia dos Namorados não deve ser muito positivo, então isso ele acaba pegando o resultado do presente e jogando para o futuro. E aí pode desencadear menos investimentos, menos contratação, quer dizer, esse ano ainda é um cenário ruim, ou menos positivo para o comércio. E na verdade, né, era uma grande chance aí do comércio, né, para os empresários aí de São Paulo, principalmente, né, a cidade sediando aí a Copa do Mundo, né, a Copa do Mundo no Brasil, né, e na verdade não vai se desenvolver por causa simplesmente aí da inflação e do cenário econômico. Exatamente, e tem outros aspectos, quer dizer, nós soubemos que íamos ter a Copa do Mundo há 7 anos. Quer dizer, o que está pronto agora, um mês da Copa? Mal o estádio e mal o aeroporto. Quer dizer, nenhuma obra viária para melhorar as condições do comércio ou para a população sentir mais segurança. Quer dizer, todos os fatores que poderiam contribuir tanto para o consumidor quanto para o empresário não foram feitas. Então, nós não temos um cenário que a Copa vai beneficiar o futebol, o estádio, o aeroporto, mas ali o comércio mesmo vai sofrer bastante, até mesmo com os preços mais elevados. Você não vai ter uma gama de turistas que vai chegar aqui e comprar um eletrodoméstico, porque nós temos os produtos mais caros do mundo, como o celular, tablet. Na hora que você vai comparar com outros países, até mesmo os calçados, né? Muito caro. Então não vai ter turista, por exemplo, americano vindo comprar esse tipo de produto. Nós temos os vizinhos argentinos que estão sofrendo na crise, que vão vir em massa, mas também não vão ter condições porque os hotéis estão caros, a passagem é cara. Então reduziu bastante esse poder de consumo tanto do brasileiro quanto dos turistas que irão vir ao Brasil, e isso evidentemente vai impactar no consumo. E Guilherme, o turista estrangeiro que chega no Brasil se assusta aí com a carga tributária e o preço final dos produtos, né? Porque os impostos são aí os mais caros aí do mundo. Né? E o pior nesse aspecto é que não há nenhuma previsão de melhora. Quer dizer, quando você tem um governo agora que vem reduzindo a sua arrecadação por conta do ritmo da atividade econômica sendo mais baixo, você tende a ver aumento de impostos para pagar aquela carga de comissionados, a carga do Estado, né? Então isso é muito ruim para a economia, uma vez que você precisa ativar a economia com mais investimentos que nós não fizemos no passado, para exatamente, você tem um celular, você quer um serviço melhor, você quer um computador, você quer uma rede que não caia. Então, isso mais teria que ter sido feito ao longo do tempo e não agora. Infelizmente, o governo não está dando sinais que vai reduzir a carga tributária, não é, por conta dessa redução da arrecadação, e com isso quem sofre, evidentemente, é o país, que vai demorar cada vez mais a recuperar sua atividade, a melhorar as condições para o empresário investir no país. Voltando ao comércio, emprego formal, o índice do emprego formal aí no comércio de São Paulo caiu, né? Conta um pouquinho para a gente. Essa redução vem exatamente de acordo com essas condições econômicas apresentadas. Desde o ano passado você tem, novamente, a inflação. A inflação é um ponto crucial, porque ele perde o poder de compra tanto do empresário quanto do consumidor, porque você tem uma economia muito indexada. Essa economia indexada, você acaba trazendo essa inflação mais elevada e aumentando os custos. Como nós já falamos aqui, a carga tributária é elevadíssima e os custos de trabalho, custo de material, um restaurante hoje está mais caro manter por conta dos alimentos, você não tem saída. Com crédito mais caro, ou você demite um funcionário. Quer dizer, então, essa conjunção de fatores que vem desfavorecendo o comércio desencadeia, sim, na demissão de funcionários. Infelizmente, esse é o ponto atual e o governo poderia estimular algum tipo de benefício ainda mais agora na Copa do Mundo, mas não vem sendo feito. Infelizmente, quem está sofrendo é o emprego e é o consumidor final. E, na verdade, aí o emprego formal caiu aí em São Paulo no mês de março e chegou aí ao pior patamar desde 2009, é isso? Isso, na verdade, isso aí já seria a tendência, já estava meio que sinalizando esse aspecto. Se nós olharmos, por exemplo, a taxa de desocupação do IBGE, ela está no menor nível histórico, mas ali você tem algum tipo de... Olha, ali só conta quem procura emprego, então muita gente
e nas grandes cidades, nas cidades principalmente que têm os Jogos da Copa do Mundo, são sedes. Então as cidades tiveram um investimento muito grande, por isso você tem um cenário de pleno emprego nessas cidades, mas na hora que você vai nas cidades periféricas ou no interior, o número é muito mais elevado. Então, quer dizer, o cenário realmente já vem desencadeando, por isso, por falta de investimento no passado do governo para melhorar a oferta, melhorar as condições de trabalho. E agora, evidentemente, quem sofre, sempre quem vai sofrer é o trabalhador. E como a inflação está elevada, se nós pegarmos o grupo de alimentos e bebidas, está crescendo na cidade de São Paulo, na região metropolitana, 8,6%, enquanto o índice geral está 6,4%. E para você melhorar a inflação, você automaticamente tem que perder um pouco do emprego, só que isso é uma medida antipopular. Então, a gente vai ter um ajuste no futuro que vão perder mais emprego por conta de alguns erros que o governo cometeu no passado e no presente, que aí, infelizmente, quem sai perdendo no fim é o trabalhador. E, Guilherme, a gente está tecendo aí um cenário para a economia brasileira muito deprimente, né? Você acha que no ano de eleição agora tem esperança aí de mudança ou não? Olha, dificilmente. Esse cenário deve continuar porque o governo não vem sinalizando que vai mexer na economia em termos gerais. Nós temos os últimos dados divulgados são os piores históricos, né? Quer dizer, balanço comercial, de transações correntes. Resumindo esses dados econômicos, nós temos um cenário muito ruim, principalmente para a atração de investimentos externos. O governo vem segurando alguns preços, por exemplo, de combustível, transporte público, principalmente por conta do ano passado, das manifestações. E nisso, você tem uma inflação de mais ou menos 6,3%, você tem alguns preços congelados. Se você soltar esses preços, talvez a inflação vai chegar a 8%, 9%. Quer dizer, a inflação real, 8%, 9% é uma perda muito grande para o consumidor. E isso terá que ser feito, porque quem está subsidiando é o governo, está perdendo cada vez mais para subsidiar esse aspecto de combustível, de gasolina, de transporte público. Então, vai ter que ser feito um ajuste, não vai ser feito antes da eleição. Talvez o cenário piore por conta dos ajustes na economia. Vai ter que ser feito e vai ser jogado para 2015 por conta da eleição. Agora, se vai ser o governo atual ou outro, a batata talvez vai cair para 2015, com certeza. Sem dúvida, né? Isso também, assim, não falando só da União, mas falando dos estados também, né? Quem pegar aí o pepino aí em 2015 tem que trabalhar e com certeza vai ter que começar aí com medidas antipopulares, não é mesmo? Exatamente. Para você trazer a inflação mais para baixo, para o centro da meta, 4,5%, você precisa de um cenário de maior desemprego, porque você reduz a demanda. Pelo lado da oferta já está ruim, agora você tem que reduzir essa demanda para poder ter menos dinheiro em circulação e, com isso, conseguir abaixar os preços gradativamente. Agora, o governo precisa fazer o seu trabalho. Infelizmente, essas medidas antipopulares, elas não são feitas facilmente e os governos estadual e o municipal vêm sofrendo também, porque a manifestação ela vai como um todo, não interessa se é governo federal ou uma pessoa. O Estado está, de certa forma, falido. Quer dizer, não há uma representatividade da população que vê o Estado como um bom gestor. Então, está tudo muito inadequado. Então, esses ajustes têm que ser feitos e quem vai sofrer vai ser quem foi eleito para o próximo ano. Guilherme, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Entrevistas. Eu que agradeço. Este foi Guilherme Dítzi, da FEComércio de São Paulo, e o NGT Entrevistas fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição do nosso programa. Até mais!